Oi. Olá, já tá ao vivo, né? Já. Já vou dar aqui. E aí, tudo bem? Bem, e você? Estou bem, graças a Deus. Ai, peraí. Olá, Oi, Mona. tudo Boa bem? noite, pessoal. Tá entrando. Boa noite, gente. E aí, a gente vai esperar o pessoal entrar, né? Vamos esperar até uma 8h05, pode ser? Beleza. A gente espera mais uns 3 minutinhos pro pessoal entrar. Enquanto isso, vamos ver. Tentando muito, gente. Peraí que eu me perdi. Vamos lá. Vi Araújo, boa noite. David, Bernardo, Naeli, Robertinha do estúdio, Maicon, Camila, Cássio, Sampaio, Kelly, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Mila, Ossi, Quando já tá ao vivo, assim, dá vontade de falar logo. Eu fico com vontade de começar assim, ó. Quando eu faço live, eu começo já falando. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, David. David, acho que é meu seguidor, hein? David. O FJF Barreto tá sempre aí. Quem for seguidor da Marina, manda um oi aí. Manda um oizinho aí pro pessoal que tá falando de Bias, quem me segue aí, que acompanha as lives. No meu já são 8h05. Se quiser, Sara, fica à vontade. Pode abrir essa Podemos começar. live pelos cotovelos. Eu prometo que dessa vez eu vou deixar os convidados falar. Não, mas é pra falar também, tá? Não fica só falando. Bom, boa noite, pessoal. Muito obrigada por terem entrado. A gente vai conversar hoje com a Marina, que estudou business nos Estados Unidos, fez finanças aqui no Brasil e hoje em dia tem uma empresa de educação financeira. Com você, Marina. Boa noite, gente, de novo, mais uma vez. E obrigado, meninas, Mona e Sara, pelo convite para participar. E, bom, né, hoje a gente vai falar também, eu vou contar um pouquinho da minha história, mas é claro, quem está assistindo, eu vou falar da minha história, mas é sempre para te ajudar, né? Ajudar quem tá assistindo, quem quer uma luz na questão financeira ou em questão do que fazer na vida mesmo. E eu já vou começar falando que eu sou investidora, né? Sou investidora e acho que sou empresária também, tenho uma empresa, né? Mas empreendedora, empresária, enfim. Mas eu me rotulo mesmo como educadora financeira. É o melhor título que eu gosto de dar para mim mesma. E eu sou investidora e eu sou empreendedora. E, bom, como é que tudo isso aconteceu, né? Eu conheci esse mundo dos investimentos, eu tinha 20 anos, se eu não me engano. Foi aos 20, estou com 26. E primeiro eu me tornei investidora e depois de alguns anos que eu fui me tornar empreendedora, mas os investimentos têm muito a ver com isso, né? E como é que começou tudo isso? Como é que eu conheci esse mundo dos investimentos, que é o meu foco hoje, é ensinar as pessoas a multiplicar dinheiro através de investimentos. Existem outras formas, como empreender. Empreender também é uma forma de investir, eu vou até falar isso mais pra frente. Mas como é que começou, né? Eu tinha 20 anos e eu nunca tinha tido contato nenhum com esse mundo de investimentos, de finanças, nunca nem tinha prestado atenção nisso, assim. Eu sabia o que que era um investimento, assim, por alto, né? Sabia explicar o que que era, mas já tinha ouvido falar, mas nunca foi algo que eu me interessei, nunca foi algo que eu achei que era para mim, porque eu venho de uma família pobre, a gente nunca teve muita coisa, a gente sempre teve o necessário, né? Mas não vim de uma família rica, não vim de uma família empreendedora, não vim de uma família que falava disso. A gente sempre teve o necessário, graças a Deus, mas não muito mais do que isso. E quando eu ouvi falar de investimentos pela primeira vez, foi numa empresa que eu trabalhei, na Dentsply. Não sei se vocês conhecem a Dentsply, que é aqui da cidade. Para quem não sabe, para quem me segue, essas meninas são aqui da cidade, de Petrópolis, a Sara e a Mona.
E tinha uma empresa que era Dentsply, que era aqui na cidade na época, ela já fechou. E eu fui trabalhar lá, num trabalho temporário. Era só temporário mesmo, 3 meses. Porque eu já estava com uma viagem programada para os Estados Unidos. Eu tenho uma tia minha que mora lá e ela me convidou para ir para lá passar um tempo. Eu já tinha essa viagem programada. Eu tinha 20 anos na época. Eu tinha acabado de trancar a faculdade de Direito. Eu fiz faculdade de Direito também. Fiz 2 anos. Só que eu detestei, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Então, eu comecei a fazer faculdade de Direito, na verdade, porque eu não sabia o que eu queria fazer. E minha mãe é formada em Direito, talvez isso tenha me influenciado de alguma forma, mas eu nunca soube o que eu queria fazer na minha vida. Esse é o ponto. Eu estava meio perdida, com 20 anos de idade, não sabia o que fazer. E eu tinha essa viagem marcada e eu precisava de juntar dinheiro, né, para essa viagem. Aí fui trabalhar na Dentsply. E trabalhei lá, era um trabalho de linha de produção, não era um trabalho glamouroso, não. Eu trabalhava como operária mesmo. E, para minha sorte, eu fui trabalhar nesse lugar. Por quê? Essa empresa, Dentsply, ela fechou. E ela já ia fechar quando eu comecei a trabalhar lá, eu já sabia disso. E porque ela ia fechar, eles contrataram uma agência, alguma coisa do tipo, para poder ensinar as pessoas que trabalhavam nessa empresa há muito tempo a como se reintroduzir no mercado de trabalho. E dentro dessas palestras que eles davam para os funcionários, tinha uma palestra de investimentos. E por que eu fui nessa palestra de investimentos? Porque eu estava interessada no assunto? Não, era só porque eu queria matar umas horinhas de trabalho. Porque quando a gente estava nas palestras, a gente podia ser no horário de trabalho e a gente não precisava trabalhar. E mesmo assim recebia. Eu fui só para matar o horário de serviço mesmo. E escolhi lá a palestra de investimentos. Curricular na faculdade, né? Foi? Igual hora extracurricular na faculdade. Exatamente. Sim, só para tapar buraco. É. Aí eu fui nessa palestra, né? Não estava dando nada por ela, só queria dar uma descansada. E aí eu lembro do nome do palestrante até hoje, é Fernando. Ele começou a falar de investimentos, né? Porque o pessoal que ia ser mandado embora, porque a empresa ia fechar e receber uma boa grana de indenização e tal. Eu não ia receber, né? Porque eu era trabalho temporário. E ele começou a falar como que essas pessoas podiam usar esse dinheiro, né? Ao invés de pegar e gastar, podia investir. Aí ele foi explicando como é que funcionava esse mundo. Aí ele começou falando de previdência privada. Aí ele começou falando também de tesouro direto, quem emprestar dinheiro para o governo e tal. Começou a falar um pouquinho de ações também, mas não entrou muito nesse aspecto, até porque é algo mais arriscado, né? E todo mundo que estava lá era leigo. E tem uma coisa que ele me falou que me marcou muito, assim. 2 coisas, na verdade, né? Quando ele falou que com R$ 50 eu já conseguia fazer um investimento. Eu falei, o quê? R$ 50? R$ 50 eu tenho. Eu posso não ter 5.000, mas eu tenho R$ 50. Então, isso é acessível. E quando ele falou aquilo, eu falei, uau, eu já podia estar fazendo isso há muito tempo, inclusive. E teve uma outra coisa que ele falou que isso aí me marcou pro resto da vida. Eu fiz até um reel sobre isso outro dia. Que é que ele tem 2 filhos, esse Fernando, e os filhos deles, na época, ainda eram criança. E ele falou que desde que os filhos dele nasceram, ele investe para os filhos dele. E ele falou que quando os filhos deles chegassem aos 18 anos, eles podiam até se aposentar se eles quisessem. Iam poder escolher se aposentar. Porque ele já teria investido a vida inteira deles para eles. E eu falei, o quê? Quer dizer que os meus pais poderiam ter investido para mim e eu poderia chegar nos 18 anos com liberdade financeira, independência financeira, na verdade, e poder escolher com tranquilidade aquilo que eu queria fazer para minha vida. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, me conta como é que se faz isso, porque para mim isso era a resposta para algo que eu buscava, porque eu nunca soube o que fazer da minha vida. Eu nunca tive algo que eu queria muito trabalhar, assim, sei lá, ser dentista, ser advogado, sei lá, não sei, eu não tinha algo que eu queria fazer. Então eu tava buscando isso. E eu tava fazendo um monte de coisa, né, aleatória, trabalhando em linha de produção de fábrica, viajando, para ver o que eu ia fazer da minha vida. E quando ele falou isso, para mim foi a resposta. Porque a gente fica muito nessa pressão, principalmente nos 18 anos, né, quando sai do ensino médio, para saber o que a gente vai fazer pro resto da nossa vida, né? Porque a gente precisa trabalhar, a gente descobre que, assim, a gente precisa trabalhar, precisa de dinheiro, então a gente precisa trabalhar. E a única forma que ensinam pra gente na escola que a gente ganha dinheiro é trabalhando, o que não é verdade. Você pode ganhar dinheiro investindo também. É claro que você precisa de dinheiro para investir, mas não é a única forma. E, na verdade, investir pode trazer uma liberdade que o trabalho provavelmente nunca vai te trazer, que é essa liberdade. De você acumular um patrimônio que te dê renda passiva, ou seja, renda para você ganhar sem precisar trabalhar. Foi isso que esse cara, esse Fernando, fez para os filhos dele, né? Construiu um patrimônio para os filhos dele, que ele ia colocar esse dinheiro em algum lugar onde os filhos dele iam receber
dinheiro de renda passiva, né? Como se fosse uma aposentadoria. Mas assim, com 18, 20 anos. E isso foi a resposta para mim, porque eu queria muito saber o que fazer na minha vida, mas eu tinha muito pavor dessa ideia que me foi apresentada de ter que também trabalhar até lá os 60, 70 anos. E para mim era mais desesperador porque eu não sabia o que eu queria fazer. E tudo que eu tinha trabalhado até então eu não gostava, eu não queria. Então eu vi em investimentos a saída para isso, a solução para um problema meu. E eu me agarrei a ela com todas as forças, né? Aí no final da palestra eu lembro que eu fui. Eu lembro que de, sei lá, 30 pessoas que estavam lá, duas ficaram até o final, o resto já tinha ido embora, e uma delas era eu. E só eu que fui falar com o palestrante no final. E eu lembro que quando eu cheguei para ele, para o Fernando, fui falar: olha, eu tô apaixonada por isso aqui que você falou, me fala, por favor, como que eu faço para aprender mais? Eu lembro que ele jogou os braços pro alto assim e falou: obrigado, Deus, mais uma alma salva. Ele falou isso assim para mim. E eu falei, nossa, peraí, né? Como assim? E até então eu não tinha entendido. E ao longo do tempo, quando eu fui aprendendo mais sobre investimentos, eu fui entendendo. Porque você aprender a investir, você aprender a lidar com o seu dinheiro é libertador, de verdade. E para mim foi. E naquele dia uma sementezinha foi plantada na minha cabeça que nunca mais saiu e, pelo contrário, germinou e cresceu. E eu sou muito grata por ter estado ali naquele momento, naquela palestra que eu nem queria, assim, nem estava interessada, mas mudou a minha vida para sempre. E o engraçado foi que essa palestra eu assisti ela 2 meses, se eu não me engano, antes de viajar para os Estados Unidos. E aí, quando eu viajei, eu já estava com isso na minha cabeça, né? E um detalhe que o Fernando, esse palestrante, falou para mim foi quando eu perguntei, né, como é que eu faço para aprender mais sobre esse mundo dos investimentos? Eu quero aprender a investir. Ele falou, olha, você precisa acompanhar as notícias de economia, ele me falou quais jornais, acompanha todos os dias e compra todos os livros e lê do Gustavo Cerbasi. Não sei se vocês conhecem o Gustavo Cerbasi. Então, não conhece não, Sara? Ele é o referência, assim, dessa área de investimentos e finanças há muito tempo. Ele foi o primeiro, acredito, a ser referência de investimentos para pessoas leigas, né? E só ele que tinha livros publicados, se não me engano, na época, lá em 2017, se não me engano. E aí ele falou para eu comprar todos os livros de Gustavo Cerbasi e ler todos os livros. E ele falou para mim assim, se você fizer isso, acompanhar as notícias todos os dias e ler todos os livros de Gustavo Cerbasi, em 3 anos você pode começar a investir. Aí, quando ele falou isso, aí eu dei uma desanimada. Confesso que eu dei uma desanimada. Eu falei, 3 anos? Ele falou, 3 anos. Eu falei, então tá bom. Eu esperei 3 anos? Claro que eu não esperei 3 anos, né? Porque eu queria muito começar, eu queria muito. Só que eu fui com calma, né? Eu errei muito no início pela pressa, mas pelo menos eu comecei pelas coisas mais seguras primeiro. Então não foram erros grandes, não. Mas eu fiz o que ele falou, eu comecei a acompanhar a notícia todos os dias e li quase todos os livros de Gustavo Cerbasi. E aí, na época, não tinha muita informação sobre isso na internet, não tinha esses grandes influenciadores que tem hoje de finanças, né? Por exemplo, a Natália Arcuri, não sei se vocês conhecem. Natália Arcuri, acho que é o maior nome de finanças hoje, ela e o Primo Rico. Eu me lembro que eu assisti os primeiros vídeos da Natália, assim, ela não tinha nem 100 mil inscritos no canal dela do YouTube e hoje ela tem 6 milhões. Pra ver como que cresceu, assim. Na época não tinha muita coisa, até a Natália Arcuri estava começando. E aí eu comecei a estudar sobre isso, comecei a aprender e comecei a investir, se não me engano, acho que uns 3 meses depois, assim, não esperei 3 anos, esperei 3 meses, mas esses 3 meses eu me dediquei muito, assim, a aprender, porque eu fiquei apaixonada por aquilo ali. E o que foi engraçado disso tudo é que eu nunca, até então, até essa palestra, eu nunca soube o que eu gostava, nunca teve algo, assim, que eu me apaixonasse, que eu gostava muito de fazer, que me despertava alguma coisa, não. Mas investimentos me fez isso. Era aquilo que eu contava para as pessoas com um brilho nos olhos, assim. Acho que até hoje eu tenho um pouco disso. Eu sou uma pessoa muito expressiva, assim, mas quando eu falo disso, eu falo com muita paixão mesmo, porque é muito libertador, assim. E na teoria eu já percebi que aquilo seria libertador para mim, e na prática foi. Porque o que que aconteceu? A partir do momento que eu comecei a investir, eu estava lá nos Estados Unidos quando eu comecei, eu sempre mandava dinheiro para cá, para o Brasil. Eu comecei a me organizar, aprendi a lidar ali com as minhas finanças pessoais e tal, organizar renda, gasto, fazer orçamento. E aí eu decidi que todo o dinheiro que entrasse, com a maior frequência possível, eu ia mandar dinheiro para o Brasil e investir aqui. E aí eu fiz isso. E fiz isso durante 3 anos, mas era assim, religioso. Tudo que eu ganhava, eu pegava uma parte e mandava para cá. Tudo. E aí eu fui investindo aqui no Brasil, investindo aqui no Brasil, investindo aqui no Brasil. Isso mais ou menos durante 3 anos, um pouquinho mais.
Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha, né, um certo patrimônio dos investimentos, porque eu fui investindo durante esses anos. E também, lógico, o fato eu trabalhava nos Estados Unidos, alguns trabalhos informais, e mandava para cá. O fato de eu estar ganhando em dólar me ajudou, né? Porque aí convertia. Só que o dólar não era tipo 5,50 como é hoje, era 2 e pouco na época. Não era tão alto assim essa conversão, mas também ajudou. Mas principalmente o fato de eu ter investido, eu ter multiplicado esse dinheiro. E aquela história, a gente acha que R$ 200 é pouco, que R$ 50 é pouco, mas quando você vai acumulando isso daqui e você vai adicionando essa multiplicação dos investimentos, isso aqui se torna algo bem maior ao longo do tempo, né? E foi isso que aconteceu para mim. E aí, quando eu voltei, eu tive que reconstruir minha vida aqui, né, no Brasil. E aí, eu não queria mais trabalhar, assim, para alguém. Não queria mais trabalhar, não. Eu não queria mais trabalhar para alguém, né? Eu sempre tive um instinto muito de liderança, assim, de querer fazer as coisas da minha forma e tal, de iniciativa. E eu tenho pavor, assim, dessa coisa de trabalhar para alguém, de ter que bater ponto, de ter que estar lá 9 às 5. Eu tenho pavor disso, assim. Mas eu fiz isso, ou algo muito parecido, durante até os meus 20, quantos anos? 24 anos. Mas, e nem foi tanto tempo assim. Tem gente que trabalha muito mais, né, nesse estilo. Eu sou muito grata de eu ter conseguido sair disso tão nova. Só que eu tenho pavor desse estilo de vida, assim, sabe? Eu realmente tenho. Então, eu voltei para o Brasil, eu não queria arrumar um trabalho, né, um emprego. Eu não queria fazer isso, mas eu sabia que eu já tinha um objetivo. Porque quando também eu descobri essa questão dos investimentos, eu decidi que eu queria me tornar independente financeiramente do trabalho o quanto antes, né? Que é poder realmente me aposentar mais cedo, bem mais cedo do que eu esperado. E eu tava nesse plano. O dinheiro que eu investi aqui no Brasil era para isso. E aí, quando eu voltei, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu arrumava um trabalho, né? Como todo mundo e tal. E continuava no meu plano de investir, eu já sabia investir, então era só continuar. Ou eu pegava esse patrimônio que eu tinha acumulado e eu usava para comprar o meu próprio tempo, para eu viver dele, enquanto eu montava um negócio e abria um negócio próprio. E aí que entra a parte de empreender. E aí que eu me tornei uma empreendedora. E investir foi o que me possibilitou começar essa nova fase da minha vida, que foi a fase empreendedora. Porque aí o que eu fiz? Eu peguei esse patrimônio que eu tinha acumulado investindo e eu comprei meu tempo. E é dele até hoje que eu tenho vivido. E o que eu fiz? Se eu tivesse que trabalhar, não teria tanto tempo para me dedicar ao negócio. Eu conseguiria me dedicar? Conseguiria. Mas eu queria rápido, eu queria ir mais rápido, eu queria crescer mais rápido, eu queria realmente fazer com com que a empresa crescesse, qualquer que fosse o negócio que eu abrisse. Então, eu arrisquei, né? Eu peguei esse patrimônio, comecei a viver dele e tinha tempo para me dedicar ao negócio. Só que eu não sabia o que eu queria fazer. Isso é um dilema que muita gente tem também. Talvez você que esteja assistindo tenha esse dilema. Você quer empreender, quer ter um negócio próprio, quer ser seu próprio chefe, quer ter mais liberdade, porque era isso que eu queria. Eu queria ter liberdade, queria organizar meu tempo, queria que quinta-feira fosse um final de semana para mim, porque hoje, se eu quiser que amanhã eu não trabalho, eu não trabalho. E para mim, essa liberdade é muito preciosa. E eu não quero abrir mão disso, eu não queria. E aí, eu não sabia o que fazer. Talvez você que esteja assistindo não saiba o que fazer, né? Para ter essa liberdade. E aí eu comecei a tentar em algumas coisas. E eu não sei se vocês já ouviram falar de dropshipping. Vocês já ouviram falar? Já. Dropshipping é um estilo de loja virtual, né? De e-commerce, que você não tem estoque físico. É assim, você tem a sua loja, aí as pessoas vão lá e compram um produto da sua loja. Só que é loja virtual, né? O que você faz? Com o dinheiro que a pessoa te pagou ali, você compra o produto fornecedor. E quem envia o produto para ela é o fornecedor, não é você. É um estilo de negócio que você não tem estoque. Quem tem o estoque é o fornecedor. Em vez de você comprar do fornecedor e ter um estoque próprio, você compra do fornecedor e ele manda para o seu cliente. Você faz meio que essa ponte entre o cliente e o fornecedor. Enfim, só para explicar que esse foi o primeiro negócio que eu pensei em fazer. E eu comecei 2 lojas de e-commerce que não foram para frente, né? Porque eu tava procurando, né? O que eu ia fazer? Que negócio que eu ia ter? Aí eu montei lá esses 2 e-commerces. Montei um, depois vi que não ia dar certo, desisti, aí eu montei outro. Os 2 não chegaram assim aí muito para frente, mas eu aprendi muito. E isso é uma dica muito importante para você que quer empreender.
Se você não sabe o que fazer, tenta alguma coisa. E tenta aquela coisa que você tenha o menor investimento inicial, assim. Para caso você queira mudar, você consiga mudar sem que você tenha investido demais. E foi isso que eu fiz com dropshipping. Dropshipping você não precisa de muito para começar, porque você não precisa comprar produto, você só compra quando o cliente te paga. Então, é um investimento inicial muito baixo. E aí eu fui tentando, fui tentando. E E nessa que eu fui você tentando. alguma coisa você vai tirar de lição dali, né? Exatamente, foi isso que aconteceu. Eu aprendi muito, eu aprendi a fazer anúncio online, eu aprendi a montar uma loja. Eu sei montar uma loja virtual do início ao fim. Eu sei pesquisar fornecedores. Eu entrei em contato com fornecedores da China, assim, sabe? Conversei com vários. E você vai aprendendo como é que funciona esse mundo. Você começa a entender como é que é o mercado de câmbio também, de negociação internacional. Começa a aprender sobre imposto, que é muito importante aprender sobre imposto quando você vai abrir um negócio. Porque os impostos dependendo do serviço que você faz, do produto que você vende, tem alguns impostos diferentes. Você precisa saber disso. Então você vai aprendendo. Aprendi a fazer design de site, eu aprendi um monte de coisa. Não foi pra frente, mas foi uma escola, assim. Esses e-commerce que eu tive foi uma escola. E acho que a Sara caiu aqui pra mim. Aqui, pode continuar. Você tá vendo a Sara? Eu não tô vendo ela mais, não. Já volto aqui, pessoal. Tô aqui. Tá aparecendo Só só vou o ligar falando o de Bia. computador. Aí, enfim, aí comecei esses dois e-commerce, foi muito rápido assim também, mas foi muito aprendizado. Só que eu sentia que não era aquilo, assim, que eu não. Eu queria um negócio, mas eu queria algo que eu gostasse de fazer também. Não só ter um negócio, mas algo que eu gostasse. E aí eu percebi que todos os dias que eu tirava, assim, de folga, né, pra mim, pra eu fazer o que eu quisesse realmente, sem trabalho, sem pensar em trabalho, tudo que eu queria fazer era acompanhar meus investimentos e aprender mais, assim, e estudar mais sobre isso. Eu falei, nossa, cara, eu realmente é isso que eu gosto de fazer. É isso que eu realmente sou apaixonada. Então, por que que eu não começo um negócio em torno disso, assim? Eu já tinha tido essa ideia há um tempo atrás, assim, antes de começar, mas nada que tinha ido pra frente. Só que eu percebi que eu já tinha mais bagagem, assim, até porque aí, voltando, né? Eu estudei business nos Estados Unidos e eu já sabia como montar um negócio. Também não foi do nada, não, tá? Eu já sabia como começar, eu não tinha prática, eu só tinha teoria. Mas eu sabia como começar, eu sabia como estruturar. Então, isso também me ajudou. E isso é importante, você estudar minimamente antes, assim, antes de começar. Porque tem gente que começa e não entende como estruturar, não sabe como fazer. E aí você vai perder muito tempo, né? Aprendendo com os próprios erros, ao invés de pegar da fonte ali, né? E aí eu já tinha também essa bagagem da faculdade. E aí eu juntei a bagagem da faculdade com a prática que eu tinha tido com e-commerce e aí eu comecei um negócio de educação financeira. Que no início eu comecei dando só consultoria e mentoria. Era o que eu fazia, né? O produto que eu vendia era o meu serviço, era o meu conhecimento, né? E o serviço de ajudar outras pessoas, explicar para elas, ajudar, uma ajuda personalizada, né? Ela falava para mim o que ela queria, o que ela pretendia. Eu ensinava, ai, desculpa. Eu ensinava a organizar as finanças pessoais. Enfim, aí eu comecei dando essa consultoria. Isso faz um ano, um pouquinho mais de um ano, de repente. E aí eu fui engajando no Instagram, né? Porque eu consegui esses clientes através do Instagram e comecei a postar conteúdo sobre finanças, sobre investimentos. E naturalmente você vai conquistando seguidores que estão interessados naquilo que você tem para ensinar para eles, né? E aí eu comecei fazendo isso e comecei a ter mais seguidores e tal. Tive que aprender também como é que o Instagram funciona, porque se eu uso essa plataforma para chegar nas pessoas, eu preciso saber como que é o jogo do Instagram, né? Então, eu também investi em cursos, né? Fiz alguns cursos de Instagram, de marketing, de storytelling, várias coisas, né? Isso é uma dica muito importante também. Você precisa investir em conhecimento. Isso parece bobagem, parece lenga-lenga, mas não é. E olha, eu não estaria onde eu estou hoje, não teria chegado no nível que eu estou hoje se não fosse o investimento que eu fiz em conhecimento, em cursos e esse tipo de coisa. Porque isso acelera muito. Você vai conseguir sozinho? Provavelmente, mas vai demorar muito mais. Provavelmente também. Porque você vai ter que quebrar muito a cara e talvez você nem aprenda coisas mesmo durante muito tempo, mesmo durante tentando. Nossa, eu embolei tudo. Mesmo tentando durante muito tempo. Então, investir em conhecimento é muito importante. E aí eu fui desenvolvendo, né? E aí, como eu comecei a dar consultoria, eu comecei a perceber
que não era o melhor modelo de aprendizagem, né? Digamos assim. E aí eu comecei a perceber que seria melhor se eu tivesse aulas gravadas, né? Se eu gravasse esse conhecimento que eu tenho para passar para as pessoas em aulas gravadas, que elas pudessem assistir a qualquer momento, quantas vezes elas quisessem. Porque na mentoria tem a questão de você ter aquela ajuda personalizada, mas no final das contas, o que acontecia, né? Eu acabava repetindo a mesma coisa muitas vezes. Tinha dia que eu chegava no final do dia, eu não tinha voz, porque atendia muita gente, e repetia a mesma coisa várias vezes. E também as pessoas não gravavam, né? As pessoas não gravam. Se você só fala uma vez, a pessoa não grava as informações. Então, elas precisavam ouvir aquilo novamente. Aí eu via que meus clientes vinham me perguntar de novo coisas que eu já tinha explicado. Eu falei, cara, por que eu não gravo isso daqui? E monto um curso. E alguns seguidores já tinham perguntado, você tem curso e tal? E até então eu não tinha. E aí eu comecei a produzir um curso que nasceu da consultoria. Que a consultoria ela tem uma estrutura, né? Não é do nada. Você pode fazer uma mentoria, que é a gente fazer uma sessão e a gente conversar, você me pergunta o que você quiser e tal. Mas tem a consultoria, que é uma estrutura. E aí, da consultoria, eu desenvolvi o curso. E eu já tinha a experiência dos clientes que eu já tinha tido, né? Sabia quais eram as maiores dúvidas, quais eram as maiores dificuldades deles. Então, eu produzi um curso, que é a Formação de Multiplicadores, que eu fiquei meses produzindo, fiquei 5 meses produzindo. Mas agora já está finalizado, já tem uma turma, já tem alunos. E os feedbacks têm sido muito bons. Fico muito agradecida, né? Por isso, porque foi muito tempo, foi 5 meses produzindo. E aí também, nesse meio tempo, produzi o e-book, que é o livro digital, que é o Guia do Investidor Iniciante, que também é uma forma de aprendizagem, né? Tem gente que gosta, né? E também é uma forma inicial de aprendizagem, porque ali tem tudo que a pessoa precisa aprender numa sequência e tal, esclarecido, assim. Só que, claro, é uma forma diferente de aprender. Tem, né? Oi? Mas de comunicação, tem gente que gosta, aprende mais por vídeo, tem gente que precisa ler, um complementa o outro, então é muito bom você ter esse leque de Exato. comunicação, né? E sabe o que é engraçado? Você vai percebendo essa necessidade ao longo do tempo, entendeu? As pessoas vão te falando, mas poderia ter não sei o quê. Mas será que você não tem não sei o quê? E você percebe que você precisa ter produtos diferentes, assim, formas de ensinar diferentes. E também a consultoria. Tem gente que não quer aula gravada, quer ali ajuda personalizada. Então depende muito, né? É bom alcançar todo mundo de alguma forma. Isso que eu tento fazer também. Exatamente isso, alcançar todo mundo. Entregar ali uma diversidade de formas da pessoa aprender. E aí tem um ano que estamos aí com a empresa. Agora tem até a equipe, a empresa. A gente está trabalhando com novos projetos. Agora tem gestor de tráfego, enfim, tem umas coisas aí que vão vir. E estamos cheios de projeto e é legal ver algo crescer, assim, sabe? Porque eu comecei sozinha. Era só eu, assim. Era só eu até pouco tempo. Agora que tem equipe. Mas é legal você ver isso crescendo, né? E uma coisa muito, muito, muito legal de você empreender é você, cara, você poder gerar emprego, assim, para as pessoas, né? Porque se você tem. É isso que as pessoas não entendem. Um país, ele vai prosperar se ele tiver pessoas ricas. Porque quem é que tem dinheiro para empregar, para dar emprego, para pagar salário? Quem tem dinheiro, né? A pessoa que não tem dinheiro, ela não tem como empregar ninguém. Então, se a gente pode crescer, criar uma empresa, um negócio para gerar emprego, eu acho que é nosso dever fazer isso, né? E se a gente tem esse desejo. Porque isso muda muito a vida das pessoas. E a minha empresa, ela tem esse propósito. Ela tem o propósito de mudar a vida das pessoas através de investimentos, porque mudou a minha vida. Eu só pude começar esse negócio porque eu aprendi a investir. E para mim, não tem como eu viver mais sem isso, porque foi libertador para mim. E eu sei que vai ser para muita gente. E já foi para muita gente. Tem muitos casos de pessoas que já conquistaram independência financeira, ou que estão nesse caminho, ou enfim, que conquistaram aquilo que significa liberdade financeira para elas, né? Isso que a gente vai até falar mais para frente, quando eu for dar algumas dicas aqui. Tem uma pergunta aqui da Débora. Pode. Qual a vantagem de investir no Brasil? Os impostos aqui são absurdos. E o Anderson me falou que gostaria de fazer parte da sua equipe. Vamos ver, Anderson. Tem que ver o que você vai fazer, né? Que eu tô precisando. Mas a pergunta dela foi por que investir no Brasil, né? Bom, eu investi no Brasil porque eu sou brasileira, entendeu? Então, eu investi aqui por causa disso. Mas eu não invisto hoje só no Brasil. Eu invisto também fora.
Você pode investir em outros países mesmo estando aqui no Brasil. Isso é completamente possível, tá? Quando eu falei que eu investi aqui no Brasil, é porque também eu estava começando e porque eu sou brasileira. Então, para mim, investir aqui no Brasil era muito mais fácil, entende? Então, foi por isso, assim, não foi nenhum motivo específico, assim, não. E questão de imposto, tem impostos também sobre investimentos em outros países, não é só no Brasil. No Brasil tem imposto em cima de empresas, realmente o imposto é grande. Mas para você, investidor, agora até que eles estão aumentando os impostos, vão taxar dividendos, por exemplo. Mas só para ter um nível de comparação, né? Dividendos, só para quem não sabe, é o lucro que as empresas pagam para quem é sócio dela. Se você comprar uma ação de uma empresa e ela paga dividendos, você vai receber ali uma parte do lucro dela. E agora ano que vem, se não me engano, vai começar a ser taxado esses dividendos, esse lucro que você vai receber. Antigamente não era, até hoje não é, mas daqui a pouco vai ser. Eu não sei o que você está falando de imposto, entendeu? Porque imposto é muito amplo, tem imposto de várias formas. Mas imposto em investimentos, só para você ter um nível de comparação, nos Estados Unidos já tem imposto sobre dividendos há muito tempo. No Brasil está começando agora. Então, assim, não tem como generalizar dessa forma, entendeu? Investir no Brasil é melhor ou pior? Não sei. Não acredito que exista essa resposta. O melhor é você diversificar, você ter um pouco no Brasil, você ter um pouco lá fora. E quando eu digo lá fora, você está exposto ao dólar de alguma forma. Então, tem vantagem de investir no Brasil, tem vantagem de investir lá fora. É tudo uma questão de você saber aproveitar o melhor que tem em cada coisa e saber diversificar também. Carteira, né? Foi? Diversificar a carteira, né? Às vezes a pessoa fica Exatamente. cada um tipo de investimento, só renda fixa, ou só renda variável, ou só uma empresa. Então, assim, eu acho que o legal realmente é a questão de diversificar, né? A carteira. Exatamente. Diversificar é E muito cada tipo de importante. investimento é mais indicado para um objetivo que a pessoa tenha, né? Se for um objetivo de Exatamente. Não é algo universal, assim. A pessoa me perguntar qual é o melhor investimento. Tem o melhor investimento para você, para um certo objetivo seu. Então não tem como eu te dizer. Para mim, para o meu objetivo vai ser um certo investimento, para você vai ser outro. E tem isso também, não é só um investimento que você vai fazer alguns, porque você vai diversificar. E diversificação é o quê? Você pegar o seu dinheiro, sei lá, você tem R$ 1.000 para investir. Você não vai colocar seus R$ 1.000 só em ações, ou não vai colocar só em uma empresa. Você vai colocar um pouquinho em ações, você vai colocar um pouquinho em renda fixa, você vai colocar um pouquinho em fundos imobiliários. Então, você vai diversificar, você vai distribuir o seu dinheiro em diferentes investimentos. Isso que é diversificar. Então, não existe, assim, essa coisa, o melhor investimento. E por que é importante você aprender a investir? Porque você precisa conhecer as opções que existem, você precisa entender como elas funcionam, isso te dá autonomia, e até para você aprender e perceber qual é o melhor investimento para você, entende? E para o seu momento de vida, que muda também. Então, é muito importante que você aprenda, que você tenha essa autonomia. E não é difícil, não é coisa de outro mundo, não. E claro, quando a gente vai jogar na internet, a gente não consegue aprender só fazendo jogos, jogando no Google. Por quê? Os termos são muito difíceis. É um linguajar que, sem necessidade, é complicado. Então, é mais difícil você aprender sozinho na internet. Então, por isso que o curso também é uma boa. Por isso que você procurar uma consultoria, você procurar ler um livro, que nem o meu livro Guia do Investidor Iniciante, ele é muito simplificado, assim. Ele simplifica muito, assim. Eu estrategicamente quis usar palavras simples, formas simples de explicar as coisas. Que não adianta ficar falando uns termos que a pessoa não entende, o leigo não entende. E eu sei muito bem disso porque há alguns anos atrás eu também era. Eu ficava, caraca, por que tá falando tão difícil um negócio que é tão simples? E quando você entende, você fala, nossa, que é simples, por que não me explicou de uma forma mais simples? Então, um dos objetivos da minha empresa também é essa, assim. Simplificar esse mundo, porque não é tão complicado assim quanto parece. Claro, você precisa saber algumas coisas, alguns termos, alguns detalhes técnicos. Tanto que no guia do investidor iniciante tem uma parte só de coisas técnicas para você ver o que é cada termo, que você vai precisar saber. Só que o conceito, a ideia, é muito simples. E quanto mais simplificar, mais acessível fica. E sim, as pessoas podem começar a investir com pouco. Se você tiver R$ 10, você já consegue fazer um investimento. Claro, você não vai colocar em qualquer coisa. Claro que você vai aprender antes, mas você consegue. Que nem quando aquele cara lá, o Fernando, na palestra, falou pra mim, cara, R$ 50. Eu falei, o quê? Você tá brincando, né? R$ 50 só eu consigo investir. Ele falou que sim. E eu vi que era verdade.
e várias outras opções. E menos de 50 reais, na verdade, você consegue. No Tesouro Direto, por exemplo, você consegue com algo em torno de 30 reais, 38 reais. Tesouro Direto é um dos investimentos mais seguros que tem hoje no Brasil. Então, é Então, um mundo muito mais acessível do que a gente pensa. e também como que ela quer investir, né? O que que ela quer? Na verdade, ela tem que entender o que que ela quer. Porque Exato. é personalizado. Tanto o perfil da pessoa que quer investir é personalizado, tem o moderado, sofisticado, o, o conservador, mas o principal de tudo, tem que saber qual o seu sonho, qual a sua meta, qual o seu objetivo, para você poder traçar. Exatamente. Consigo investir a longo, médio e curto prazo, e aí são os vários tipos de investimento. Talvez para algo curto eu preciso investir aqui, a longo prazo eu invisto aqui. Então é muito importante a pessoa entender o quê? Qual é o meu sonho, qual é o meu projeto, qual é o meu objetivo. Senão a pessoa fica perdida, porque tem um leque, né, de investimento. Você precisa saber para onde você vai Uhum. colocar seu dinheirinho. Exatamente. Eu até separei aqui 3 passos, que na verdade eu até dei numa aula que foi segunda-feira agora, que é isso, assim. Como é que você faz, então? E liberdade financeira, ela é muito individual. Para mim, liberdade financeira, o que significa para mim, era isso, é eu poder, por exemplo, ter o meu tempo, o meu negócio, ser minha própria chefe, poder fazer o meu horário, poder amanhã, se eu não quiser trabalhar, não trabalhar. Para mim, isso significava liberdade financeira e significa. E também significa poder me aposentar muito mais cedo do que o programado, né? Que seria só lá com 65 anos, 70 anos, se continuar do jeito que tá, né? Mas provavelmente vai aumentar até a idade mínima para se aposentar, até a gente se aposentar. Então, para mim, era isso. Para mim, é isso. Então, o que é liberdade financeira para você? O que você gostaria de conquistar na sua vida? Talvez seja, sei lá, você ter a sua casa própria. Talvez isso signifique liberdade financeira para você, porque você tem muito esse desejo de ter uma casa própria. Ou uma casa do jeito que você realmente quer. Ou talvez seja você fazer uma viagem muito legal para aquele lugar que você tem um sonho de conhecer e que hoje parece muito distante. Você pode colocar isso como objetivos seus. E tem como você alcançar esses objetivos e usar os investimentos para te ajudar a alcançar esses objetivos. E investir é para qualquer pessoa, para quem tem pouco, para quem tem mais ou menos e para quem tem muito também. Investir é para todo mundo. Porque investir é você saber pegar o que você tem e multiplicar e fazer com que aquilo cresça. Então, não importa o quanto você tem hoje, você precisa começar a investir para conseguir alcançar mais rápido, pelo menos, os seus objetivos. Então, eu separei 3 passos, até que eu falei na outra aula, para você chegar na sua liberdade financeira, né? E a primeira coisa é você realmente definir qual é o seu sonho. Exatamente o que a Mona falou. Você precisa saber o que que você quer. Então, você olhar para você e pensar: o que que eu quero da minha vida? O que que eu quero conquistar? Será que eu quero só, de repente, sei lá, eu quero empreender? Eu quero abrir um negócio meu? Então, você precisa se organizar para fazer isso. Ou você quer, sei lá, você quer poder tirar uns anos sabáticos aí sem precisar trabalhar. Pode ser também. E todo mundo tem o sonho de empreender, né? Às vezes é como você falou, a pessoa gosta do CLT, gosta daquele trabalho fixo, mas Uhum. quer uma liberdade de viajar todo ano, fazer viagem, Exato. comprar. Exatamente. Então é muito individual. O que é liberdade financeira para você? E pegar isso e transformar em uma meta, né? Não ficar só sonhando. Por exemplo, se eu quero fazer uma viagem para as Maldivas em 2 anos, esse é o meu sonho, né? Se transforma em meta, eu boto um prazo, 2 anos, eu quero chegar lá em 2 anos. Quanto que eu preciso? Quanto que custa uma viagem dessa? Então você vai achar esse número. Porque se você nunca souber esse número, fica muito difícil de você conseguir chegar nele, né? É que nem você querer chegar num lugar que você não sabe qual é esse lugar, né? Você não sabe nem o caminho para chegar lá. Então você precisa definir esse número, quanto você precisa para realizar esse sonho seu. Significa liberdade financeira para você. E depois que você fizer isso, você vai se organizar financeiramente. Que você precisa fazer isso. Isso é muito importante. Porque não adianta você querer investir e você não saber lidar com seus gastos, você não saber quanto que você ganha, quanto que você gasta, para onde que tem seu dinheiro e não saber também quanto que você pode direcionar para investir, né? E para investir você precisa de dinheiro, você precisa trabalhar. Não é assim. Primeiro você vai trabalhar bastante, tá? Não é assim. Para poder ter dinheiro para investir. Mas você precisa ter É essa de organização. tirar o dinheiro de pagar a conta de luz, vou investir, porque eu vou multiplicar e depois ele vai voltar. Não. Nossa, teve alguém que me falou outro dia assim. Eu acho que ele, de repente, até aqui nessa live, eu não lembro o nome dele, mas acho que eu lembro também, mas não vou falar. Ele falou pra mim que estava pensando em pegar dinheiro emprestado, que se fala alavancagem, né? Para investir em ações, para conseguir ter dinheiro para pagar uma dívida. Então, assim,
Não, não faça isso. Eu lembro que eu falei pra ele, foi na live segunda-feira, não faz isso, porque não é assim que funciona. Ainda mais ações. Ações não é para curto prazo, ações é para longo prazo. Para você investir, ó, não fica pensando em fazer dinheiro amanhã com ações, não. Você pode fazer? Pode até ser que aconteça, mas é muito volátil e não é a melhor estratégia. Mas então, você precisa ter essa organização, você ter um orçamento, você se pegar um modelo de orçamento e falar, não, eu vou gastar tanto com minhas coisas essenciais, tanto com o meu estilo de vida, né, lazer e coisas que eu gosto de fazer, e tanto vai para investimentos todos os meses. Ponto. E você seguir o máximo possível esse modelo, porque aí você garante que você tem lá suas contas pagas, né, conta de luz, que a Mona falou e tal. E você também tem um dinheiro que você usa para viver o agora, porque não adianta ficar só pensando no futuro, que o futuro, entende? Tem que viver o agora. Agora é importante. Então, separa um dinheiro para viver agora. Mas também separa um dinheiro para viver no futuro. Porque o futuro um dia vai se tornar o agora e você precisa cuidar disso. Senão você vai continuar do jeito que você está. E para muita gente continuar do jeito que está não é um cenário muito agradável. Então, é importante ter essa organização financeira, pessoal. E depois que você fizer isso, você vai saber quanto que você vai ter para investir. Sabendo o que você quer, onde você quer chegar, qual é esse número que você precisa para realizar aquilo que você deseja. Sabendo o quanto você pode investir hoje, do jeitinho que você está hoje. O que não quer dizer que você não possa ganhar mais dinheiro, fazer uma renda extra, ou enxugar gastos, né? Deixar de gastar de um lado aqui em algumas coisas que não precisa para direcionar para isso. Mas ver a realidade hoje. Será que com o que você pode investir hoje, você consegue chegar na sua meta no tempo que você deseja? Talvez não, né? Talvez não. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar ou gastar menos com alguma coisa, ou ganhar mais, ou os dois, né? Que é o melhor dos mundos. Você conseguir tirar de coisas que não tem necessidade e jogar para investimentos e também ganhar mais, porque isso aí vai te ajudar a chegar mais rápido. Eu quis empreender porque eu sabia que isso também ia me ajudar a chegar mais rápido no meu objetivo maior, que é me aposentar realmente, de fato, mais cedo. Então, eu também fiz isso, também quis empreender sabendo disso. Mas, claro, né, eu assumi um risco muito grande, porque poderia não dar certo. Então, tem dado certo, mas isso aqui é uma coisa que você tem que se manter também. Ter um negócio não é algo... É arriscado. É o investimento mais arriscado que você pode fazer. Tem até um gráfico, que é até do Gustavo Cerbasi, que ele mostra. A linha do relação risco-retorno de investimentos. Ter um negócio próprio também é um investimento. E da linha de risco dos investimentos é o mais arriscado. É mais arriscado até do que ações. Então, é também investimento, mas você abrir um negócio e assume esse risco. Porém, relação risco-retorno é também o que pode te dar maior retorno. Então, é uma questão de você escolher também o que você prefere. Mas por que eu tô falando isso? Esqueci. Não consegui. Oi? Não. Falou, qual o melhor investimento mais seguro? O melhor investimento mais seguro. Então, mais uma vez, não existe isso de melhor investimento. Mas se você quer os mais seguros, fica na renda fixa. Que tem ali, você pode ter uma garantia do FGC, que é um fundo garantidor, que ele protege o seu dinheiro até R$ 250.000. Tem certos investimentos que você coloca o dinheiro e que você pode ficar tranquilo. Porque não importa o que acontecer, você vai receber até R$ 250.000 de volta. Se você estiver investindo mais do que isso, aí você não vai receber, não. Mas até 250 mil tá tranquilo. Não são todos, tá? Os investimentos de renda fixa. Por isso que é importante você aprender. Lá até no Guia do Investidor Iniciante, que é o meu livro digital que está disponível lá, no link da minha bio, tem descrito tudo isso. Quais são os investimentos que tem FGC, quais que não tem, porque tem gente que acha que é tudo, não é tudo. Você precisa saber. Aí é que entra você investir em conhecimento. Você precisa saber quais são. Então fica na renda fixa. Se você quer mais segurança, fica na renda fixa. Não vai para ações, ou pelo menos se você estiver pensando em investir para pegar esse dinheiro daqui a 2, 3 anos, 4 anos, não vai para ações. Ações são bons investimentos para mais de 5 anos, no mínimo, mais 5 anos. Se você quer mais segurança investindo em ações, pensa em investir para mais 5 anos, longo prazo. Agora, se você quer coisas mais seguras, aí você fica na renda fixa. Esse é um bom investimento. É uma classe de investimentos boa para quem quer mais segurança. E aí o terceiro passo, né, seria isso. Seria você aprender sobre esses investimentos. Que aí entra essa questão dos prazos, né? Porque dependendo do prazo, existem melhores investimentos. Por exemplo, curto prazo. O que é curto prazo? É investimentos de daqui até 2 anos, né? Se você tem uma meta, um objetivo que você quer até daqui 2 anos,
Aí vão ter mais investimentos que são melhores para isso, que no caso é renda fixa, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, tem até os investimentos coletivos da Inco, que são os investimentos de... É uma modalidade mais recente no Brasil de investimentos, que eu até divulgo, mas que é muito interessante, dá retornos bem altos na renda fixa. E é renda fixa, você já sabe exatamente quanto você vai tirar lá no final, e a curto prazo. Os investimentos são de até um ano e meio, 2 anos, é o máximo de 2 anos. Então tá dentro desse curto prazo. Então, curto prazo, você tem uma meta até 2 anos, fica em renda fixa. Agora, se você tem uma meta para daqui a mais de 2 anos, assim, por exemplo, de 2 a 5 anos, aí você já pode, você vai continuar na renda fixa também, mas você já pode ter um pé na renda variável. O que é renda variável? São investimentos que você não sabe quanto você vai receber de volta, não tem previsibilidade nenhuma, e nem se você vai receber, porque você pode ter prejuízo. Então, quando você investe em renda variável, você precisa usar o tempo a seu favor, porque ao longo do tempo é mais seguro investir em coisas mais arriscadas, como renda variável. Então, se você tem uma meta que é acima de 2 anos, entre 2 e 5 anos, você pode ter um pezinho na renda variável, ou seja, você pega uma parte do que você tem e deixa em renda variável. Não vai colocar tudo, mas você pode botar uma parte. E aí você já tem mais tempo. E aí, se você tiver uma meta que é para mais de 5 anos, aí sim você pode ir para renda variável com tranquilidade. Claro, você tem que fazer boas escolhas. Não é porque é muito tempo que você vai escolher coisas ruins, né, para investir. Você tem que aprender a fazer boas escolhas. Mas aí, acima de 5 anos, já fica bem mais tranquilo de você investir em renda variável. É uma estratégia muito melhor. Então, tem essas diferenças. Então, tá vendo que é bem personalizável, né? Varia muito. Depende do prazo. Depende também do quanto você tem. Oi? E como que funciona o da Inco? A pessoa tem O da uma Inco é carteira assim. O da Inco é assim. São investimentos de renda fixa. E a Inco, ela não é uma corretora, que é uma coisa. A Inco, ela é só uma plataforma de investimentos. O que ela faz, basicamente? Existem empresas, empreiteiras, construtoras e tal, que elas constroem casas, constroem prédios, empreendimentos imobiliários, né? Projetos imobiliários. Casas, prédios, esse tipo de coisa. Só setor imobiliário. E elas constroem essas casas e tal. O que elas fazem? Elas precisam pegar dinheiro emprestado, às vezes, para poder concluir esses projetos e tal. E aí, elas vão lá na Inco, que é essa plataforma, e falam, ó, Inco, eu tô querendo pegar dinheiro emprestado com investidores, pessoas físicas, e aí a gente quer abrir uma captação aqui com vocês. Aí a Inco vai, ela estuda a empresa, ela não abre captação para qualquer empresa, ela estuda bastante, ela lê os relatórios financeiros, tudo para ver se a empresa tem condições de pagar esse dinheiro de volta para os investidores que vão estar emprestando dinheiro para ela. E aí ela seleciona essas empresas. Aí quando tem uma empresa selecionada, tanto que não tem investimento da Inco toda hora por causa disso, porque eles fazem essa seleção. Quando eles selecionam uma empresa, eles abrem uma captação. E por isso que o nome é investimento coletivo. Por quê? A empresa chega assim, ó, a gente quer levantar nessa captação R$1 milhão. É isso que a gente precisa. Beleza. Então a Inco vai lá e abre uma captação de 1 milhão. Aí a Sara foi lá e colocou R$5.000. Aí eu fui lá e coloquei R$10.000. Aí a Mona foi lá e colocou R$20.000. E aí várias pessoas vão colocando dinheiro nessa captação até chegar a 1 milhão. Se chegar a 1 milhão, aí realmente o dinheiro que a gente colocou lá na Inco vai ser emprestado para essa empresa. Se não chegar, a captação não acontece, entendeu? Uhum. Não acontece, porque precisa chegar a 1 milhão, que é isso que a empresa quer. Aí quando chega a 1 milhão, que várias pessoas investiram dinheiro lá, aí esse investimento vai para frente. E como é que funciona, né? A empresa diz para você, ó, você vai emprestar esse dinheiro aqui, e o mínimo para investir na Inco é R$500. Você vai me emprestar esse dinheiro e eu vou te devolver de volta 15% ao ano, que é o máximo que eu já vi de... Mentira, eu já vi 15,5% ao ano, que é um rendimento bem alto. É bem alto, inclusive para renda fixa. E a curto prazo. Eu vou te devolver esse dinheiro aqui seu com 15% ao ano de rentabilidade em 2 anos. Você topa? Aí você fala, topa. Se você topar, você vai lá e coloca o dinheiro na captação. Então, nesse exemplo, eu topei, a Sara topou, a Mona topou. Aí, isso que vai acontecer. Você vai receber o seu dinheiro de volta, mais esses juros que você vai receber, que no caso é o seu lucro. E o que é interessante na Inco e nesses investimentos coletivos? Que você já sabe exatamente quanto que você vai receber de volta. Se eu botar R$500, rendendo 15% ao ano nesse período aqui desse investimento, quanto que eu vou ter? Lá na Inco tem um simulador.
Você já sabe exatamente quanto que você vai ter. Então, isso é muito interessante. E tem algumas garantias também desse investimento. Não é um investimento de baixíssimo risco, tá? Não é porque você está investindo para empresas. Qualquer investimento que você investe para empresas não é baixíssimo risco. E também não tem essa garantia da FGC que eu falei para vocês. Mas a Inco, ela faz essa seleção muito criteriosa e tem algumas outras garantias, como por exemplo, já que você vai estar financiando um projeto imobiliário, é uma coisa física, uma coisa que existe, é uma casa, é um condomínio, é um prédio. Então, esse prédio, essa casa, esse condomínio, ele serve como garantia. Ele fica como garantia para os investidores. Então, se a empresa, por um acaso, não pagar de volta, você ainda vai ser dono, entre aspas, de uma parte desse imóvel, desse empreendimento. Entende? Então, é uma forma de garantia que eles têm. Então, é um investimento muito interessante. Só que não é um investimento muito popular ainda, porque esse tipo de investimento foi regulado assim no Brasil, se não me engano, tem 4 anos. Tanto que a Inco tem 4 anos de existência, essa plataforma de investimentos. Mas é uma forma muito interessante. Os prazos são curtos, né? Eu teve um investimento outro dia que foi de 3 meses, se não me engano, que estava pagando também muito bem, 14% ao ano, uma coisa assim. E é legal isso, você já saber exatamente quanto que você vai receber de volta. Isso também é bem interessante. Mas é basicamente, assim, resumindo isso. Teve mais uma pergunta. A Carol. Acho que a Carol Pio é sua amiga, né? É. Trabalhando com a gente. Oi, amiga. Qual a sua opinião sobre implementar a educação financeira nas escolas? Eu acho que tinha que ser para ontem, né? Para ontem, porque não faz nem sentido a gente aprender fórmula de Bhaskara, que a gente não vai usar para nada na nossa vida, e não aprender a lidar com dinheiro, que é um negócio que a gente vai usar pro resto da vida e que todo mundo precisa. Então, Em função do emprego, do cargo, qualquer coisa. A gente vai lidar com dinheiro. É não comprar um existe ser pão, humano que vive em sociedade que não vai, né? viver em sociedade, vai ter que mexer com dinheiro de qualquer forma. Então não faz nem sentido, sabe? Não ter. De verdade. Mas, claro, que a gente sabe, né, que tem toda uma estrutura do governo que não quer que a gente se eduque financeiramente. Porque se a gente aprender a fazer isso, olha o que eu fiz. Eu não tô tendo que vender minha hora para ninguém, eu não tô tendo que trabalhar para ninguém. Por quê? Porque eu aprendi. Eu aprendi educação financeira, eu tenho educação financeira. Imagina se muitas pessoas tivessem. Ia faltar, né? Empregado. Ia faltar gente para algumas coisas. As pessoas iam perceber, iam começar a entender melhor como é que funciona o imposto. Iam entender que às vezes tem formas até de você pagar menos imposto. Iam entender esse tipo de coisa. Só que eles preferem que a gente fique na ignorância, né? Porque isso é mais lucrativo para o governo. E também para as empresas, tá? Estou falando do governo, mas lógico, né? A empresa ela precisa de empregados. Mas não é toda empresa, tá? A empresa não é a vilã da história, tá? Porque não é a empresa que coloca lá o que vai ser dado na matéria da escola. Não é a empresa, é o governo. Então, mas existe essa estrutura, entendeu? Que quer que a gente se submeta a qualquer salário. Que quer que a gente se submeta a uma vida de ficar horas e horas do dia preso num trabalho. Então, se a gente aprende a se libertar financeiramente, a gente não vai aceitar um monte de coisa que hoje que muita gente aceita, porque não sabe lidar com dinheiro, né? O que eles ensinam pra gente na escola? Eles nunca ensinam pra gente a multiplicar dinheiro. É isso que você faz investindo. Que é o segredo até das pessoas que enriquecem de verdade. Porque dinheiro, existe uma estatística que mostra que mais de 50% das pessoas que ganham na loteria perdem tudo. Mais 50%. E por que isso acontece? É meio louco, né? Porque a pessoa ela acha que dinheiro é infinito, ela não sabe lidar com dinheiro. Porque ela ganhou um rio de dinheiro e ela não entende que dinheiro, se você gastar tudo, acaba, né? Simplesmente gasta. Porque as pessoas, elas geralmente não sabem multiplicar, pegar aquele dinheiro lá, ainda mais na loteria. Nossa, dá pra viver, dá pra garantir todas as próximas gerações da família. Se a pessoa souber investir aquele dinheiro. Então, a gente só é ensinado a ganhar dinheiro, e a única forma que a gente é ensinado é trabalhando, trocando a nossa hora, né? Trabalhando para alguém, que também é um erro, que a gente não é ensinado a abrir o nosso negócio, e a gastar. Então, a gente só sabe ganhar e gastar. Se a gente só sabe ganhar e gastar, se você ganha um monte na loteria, você vai gastar tudo. Então, a gente tem que aprender a multiplicar, a pegar dinheiro e transformar dinheiro em mais dinheiro. Que esse é o segredo. E como é que você faz isso? Investindo. Por isso que é muito importante aprender a investir para qualquer pessoa. E se você quer enriquecer, você quer manter esse enriquecimento na sua família e na sua vida, você precisa aprender a investir. Não adianta você ganhar uma bolada na loteria e você não saber investir. Não adianta, você vai perder tudo. Inclusive aquele... Pode falar, que eu tô falando pra galera.
passado, né? Porque as pessoas justificam. Nossa, não, mas investir é muito difícil. Ih, não sei mexer. As pessoas tendem a se bloquear, né? A se sabotar. E como você falou, há alguns anos atrás, era um pouco mais difícil de ter alguns tipos de acesso. Tinha tantas pessoas falando sobre o tema, mas ainda que sejam poucos, mas tem muito mais gente falando e tendo muito mais conteúdo do que há alguns anos atrás. Então, se a pessoa hoje vira falar, ah, não, investir é muito difícil, eu não sei como é preguiça. A pessoa hoje tem as pessoas, até como você na internet, dando consultoria, mentoria, mastigando o conteúdo para as pessoas, é de fato a pessoa largar a preguiça e parar de se sabotar, né? Exatamente. É preguiça, é aquela estranheza também, né? Porque não é o que a gente está acostumado, né? Não é o que a gente está acostumado. E por que que não é o que a gente está acostumado? Porque a gente não escuta falar disso desde sempre, a gente não escuta falar disso desde criança. A gente acha ainda que investir é só para rico. A gente acha ainda que precisa de muito para investir. A gente não conhece esse caminho de liberdade financeira, de independência financeira. Não conhece o que é juros compostos, que é esse efeito de multiplicação ao longo do tempo. Então, é também por estranheza, entendeu? Aquela coisa que a gente não conhece e a gente tem aversão, às vezes, ao que é estranho, né? Tem dificuldade, na verdade, com o que é estranho. E o maior desafio hoje é tornar isso algo comum na vida das pessoas. O que deveria ser. Assim como ela paga as contas dela, deveria ser ela investir o dinheiro dela. Só que a gente não é ensinado a investir, a gente é ensinado só a pagar a conta. Aí fica difícil. E a paciência, né? Porque aí quando a pessoa se desbloqueia, ela pensa assim, ah, mas aí vai demorar muito, eu ganho dinheiro pra ontem, né? Tem essa questão também. É sempre assim, é sempre vendo o problema em solução. Sabe aquela pessoa que ela sempre arruma um problema para qualquer solução que você dê? Essa pessoa também não vai sair do lugar, né? Porque você precisa querer. Você precisa querer. Tanto que isso também tem a ver com mentalidade. Tanto que lá no curso tem uma aula só sobre mentalidade. Porque parece baboseira, eu também, às vezes, acho que é baboseira, algumas coisas que falam, mas não é não. Não é não. Eu descobri que mentalidade não é baboseira com esse negócio de dinheiro. Porque não existe mentalidade só financeira, né? Mentalidade com um monte de coisa na vida. Mas financeiramente, a sua mentalidade é tudo, cara. É por isso que a pessoa que ganha na loteria perde tudo. Por causa da mentalidade dela. Por causa da mentalidade. A mentalidade ela é muito importante. Ela é a raiz, entende? Então, vocês já leram o livro Os Segredos da Mente Milionária? Não tá aqui agora. Já leu? Ainda está na lista. É muito bom. Tô lendo, acho que pela terceira vez já. É bom ler várias vezes. E ele fala que os teus resultados financeiros hoje são frutos só. A raiz é a tua mentalidade. A raiz é a tua mentalidade. Se você quer trocar os frutos, os resultados que você está tendo, você precisa trocar a raiz. Você precisa trocar a tua mentalidade. Começar a ter uma mentalidade mais de abundância. Eu tenho dificuldade até hoje, eu confesso para vocês, eu tenho dificuldade até hoje, porque eu não cresci com uma mentalidade de abundância, assim. E não é culpa de ninguém, assim, é circunstância. Geralmente, quando a gente vem de família pobre, é assim, né? A gente tem uma mentalidade não tem uma mentalidade de abundância, porque a gente não vive na abundância. É difícil você ter uma mentalidade de abundância quando você não vive a abundância, né? É difícil, realmente, mas você precisa se esforçar para criar. E aí, até hoje eu tenho esse trabalho de mentalidade, né? De perceber que tem sim tudo para todo mundo, e ver oportunidades nas coisas, e parar de ficar arrumando um problema, né? De ficar reclamando. Esse tipo de coisa é tudo mentalidade de escassez, né? Ficar arrumando problema. Ah, não, sempre tem uma barreira, né? Sempre tem um mais isso, mais aquilo. Então, trocar a mentalidade, porque senão não adianta. Você pode entregar, eu posso entregar o melhor curso aqui para você, as melhores informações, o melhor conhecimento. Se você não parar de arrumar problema em tudo, se você não parar de querer tudo na hora, se você não parar de achar que tudo tem que ser vivido no momento, você não tem que pensar no futuro, não vai mudar. Então, é um trabalho de várias esferas, assim. Tem até um livro que se chama Psicologia do Dinheiro, né? Se não me engano, uma coisa assim. Porque o dinheiro, ele é emocional também. Quando você tá... Eu tenho muito isso. Quando eu tô mal, eu quero comer. Eu vou e gasto dinheiro com comida. Tipo assim, sem necessidade nenhuma. Só pra me satisfazer. Tem gente que faz isso com compra, né? Vai, quer comprar roupa, quer comprar isso, quer comprar aquilo. Tem gente que gasta também muito com bebida. Enfim, tudo tem dinheiro envolvido, né? Se não tem dinheiro, você também não gasta, né? Mas é tudo envolvido. Dinheiro não é uma coisa à parte na sua vida. Dinheiro tem a ver com várias coisas na sua vida. Tem uma frase que é muito... Eu ouvi essa frase outro dia, que ela é da mulher do cara que escreveu Pai Rico, Pai Pobre. Não sei se vocês conhecem esse livro também. A mulher dele também é muito maravilhosa, que nem ele. E ela fala assim que dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. Realmente não é. Mas ele afeta todas as coisas que são. Se você parar pra pensar, isso é muito verdade.
Dinheiro afeta todas as coisas que são mais importantes. Afeta a nossa família, afeta a nossa saúde. Se você não tem dinheiro para comer uma comida realmente saudável e boa e tal, e até comprar remédio, enfim, a gente pode viajar aqui. Mas afeta muita coisa, afeta seu estilo de vida. Porque a gente não tem o estilo de vida que a gente quer. A gente não tem. A gente tem o estilo de vida que a nossa condição financeira permite. Então, isso afeta até o nosso estilo de vida. Como a gente vive a nossa vida. E afeta a nossa liberdade. Se você tem mais dinheiro, você tem mais liberdade. Se você tem menos, você não tem tanta liberdade. Porque o dinheiro, ele te dá acesso, né? Se você não tem dinheiro, você não tem acesso. Como as pessoas que têm dinheiro têm. Então, o dinheiro é puramente isso, é acesso. Se você quer ter acesso a certas coisas, você tem que ter dinheiro. Se você quer ter acesso a viagens, você tem que ter dinheiro. Se você quiser ter acesso a um atendimento melhor quando você vai no médico, você precisa ter dinheiro. E ficar dependendo de SUS, ficar dependendo de tratamento público é complicado. Enfim, já deu uma hora. A hora passa muito rápido, muito rápido. Voando. Tem um comentário aqui da... É o Anderson. O Anderson não para de elogiar. Ele já falou 30 vezes que você é fera. Vem pra Goiânia, você é fera. Eu achei que você era professora, por favor. Quero fazer parte da sua equipe. Poxa, Anderson, obrigada. Bombardeando. Poxa, eu não tô vendo. Ele tá falando nos comentários, não tá aparecendo pra mim, não. Não tá aparecendo nada aqui. Ele não para de falar. Esse Anderson... Anderson, obrigada, Anderson. Qualquer dia eu vou em Goiânia, Goiás? Goiânia. Goiânia, nunca fui. Tenho muita vontade de ir. Quando eu for aí, eu tomo um café na tua casa. Tem um comentário aqui do Fio. Sou muito grata pelos seus ensinamentos. Mudou completamente a minha vida financeira. Da Carol. A Carol. Ai, amiga. Ela é minha amiga, Carol, gente. E pra gente encerrar, tem uma pergunta do Anderson. Pra pedir para você falar sobre a BID migrar para Nasdaq. Não sei se eu falei isso. Oi? BID, o Banco Inter. De BID para Nasdaq. Olha, eu vou ser bem sincera com você, eu não tô muito por dentro disso não, tá? Eu até vi que eles vão fazer. Eu sou muito sincera, tá? Não tô muito por dentro disso. Mas é uma jogada deles, né? Porque a Bolsa Americana é a maior bolsa do mundo. Se eles estiverem lá, melhor. E também porque a Nubank vai abrir capital lá. A Nubank vai começar a ser negociada lá. E a Nubank é a maior concorrente do Banco Inter. Porque eles são dois bancos digitais, né? São os dois maiores bancos digitais do Brasil, independentes, né? Porque tem alguns bancos que não são independentes. Por exemplo, o Bradesco tem um banco digital também. Então, não é independente, mas o Banco Inter e o Nubank são. Então, provavelmente, eles querem entrar mais no mercado americano. E acredito que eles tenham essa ideia também de começar realmente as pessoas de outros países terem Banco Inter, né? Conta no Banco Inter. Assim como a Nubank já tem no México, tem em outros países da América Latina. E a Nubank também acredito que queira entrar também no mercado americano. Então, acho que é mais essa jogada, assim, de estar na maior bolsa do mundo, que é a Bolsa Americana, e também por causa do Nubank, né? Que o Nubank vai abrir capital lá, eles são concorrentes, querem estar ali, palha. Então, o que eu tenho para te falar sobre isso é isso, que eu realmente não debrucei sobre esse assunto, não vou te falar detalhes porque eu não sei, mas acredito que seja esses os motivos também. Marina, 9h05, o tempo voou. Todo mundo cheio de perguntas, eu cheio de perguntas, a Sara cheia de perguntas, você cheio de informação. Foi muito pouco mal. Então a gente marca mais. Vamos. Queria agora deixar o espaço, assim, primeiro, agradecer todo mundo que participou, que entrou, que interagiu. Agradecer você pela oportunidade e te dar a sua oportunidade. Fala sobre o seu canal, sobre o seu livro, seu @. Fala aí, pode fazer sua Eu falei várias vezes já, né? Fiz vários javais já, mas Então, gente, o meu Instagram é marinacardoso.lima. Eu falo sobre investimentos e finanças pessoais todos os dias. Eu tenho um livro digital que está lá disponível no link da bio, se te interessar, aprender com sequência, né, com mais clareza, todos os detalhes dos principais investimentos que existem. E também todos os conceitos que você precisa aprender, né, nesse mundo dos investimentos. A gente vai realmente do básico até as coisas mais avançadas lá no livro. E também... Eu vi, Sara. E tem que ler, né? O importante é ler também, isso que eu falo. Tem um monte de gente que compra e não lê. Não, eu vou ler. E vai ficar por pouco tempo, não é? Até quando? Vai ficar disponível só até segunda-feira que vem. Então, esse livro é assim, ele fica disponível
de tempos em tempos, não fica sempre não. Então tá lá o link na bio. Mais pra frente também vai abrir turma do curso Formação de Educadores, que é um curso bem mais detalhado, bem mais extenso, com aulas gravadas, então aulas explicadas com material didático, material auxiliar, que vai abrir turma. Tem mais de 50 aulas já e vai abrir turma mês que vem. E também agora eu tô voltando com as consultorias. Se alguém se interessar em fazer consultoria, agora eu tô voltando com a agenda. Ainda não tô divulgando muito, mas tá lá também. Se quiser fazer, me manda um direct. E é isso aí que eu tenho hoje para oferecer. Para quem perdeu, novo, quer compartilhar com alguém, provavelmente amanhã na sexta-feira essa live vai estar disponível no nosso canal do YouTube ou em Spotify para quem quiser só áudio. Então segue a Marina Cardoso, segue Falando de Bias no YouTube, no Spotify, no Instagram, que a live dela vai ficar disponível lá também. Beleza. Meninas, obrigada, tá, pelo convite. Foi muito bom. E eu na verdade, né, vou contar, né, que eu meio que faço parte do Falando de Bias, né? Um pouco. Nossa parceira também. Toda a estratégia, todas as coisas novas que estão para surgir, um spoiler, né? Muitas coisas boas estão vindo aí. Provavelmente a gente vai arrebentar a boca do balão no começo de 2022 e tudo graças à senhorita Marina Cardoso. Graças a mim, nada. Graças a vocês que vão fazer as coisas, né? Mas, gente, ó, Falando de Bias é um projeto incrível. Eu tô ajudando, né, com o que eu posso, porque eu acredito muito no empreendedorismo. Eu acredito muito que as mulheres precisam realmente se empoderar nesse sentido. Eu acredito muito que as mulheres, todas as mulheres, precisam ser independentes financeiramente. Quando eu digo isso, é independente de qualquer outra pessoa, do marido, de pai, de qualquer coisa, porque isso é muito importante para as mulheres. Eu conheço mulheres que ficam em relacionamento só por causa da questão financeira e isso é muito ruim. Então, é um projeto muito legal e eu fico muito feliz de poder ajudar também. Quem puder seguir também, que está me assistindo aqui, segue Falando de Bias, principalmente mulheres, né? Que o papo é entre mulheres lá, de mulheres para mulheres, que com certeza vai ter, já tem muito conteúdo lá e vai ter muito mais conteúdo ainda com as novas estratégias, as surpresas que virão. Né? Que a gente bolou. Mas é isso. É isso, então. Obrigada a todo mundo. E vamos marcar mais lives, porque essa daqui foi muito... Uma hora não dá. Então a gente marcou de 2 horas, na próxima já vai garantir. Isso aí. Tá bom. Tchau, gente. Muito obrigada. Muito obrigada por todo mundo. Tchau. A gente tá agora. Beijo. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.